Olá pessoal, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui novamente no nosso podcast Gestão em Ação, aqui da SG4. Hoje vamos falar sobre segurança corporativa e eu tenho o prazer de receber o nosso amigo Edno Leão, consultor aqui da SG4. Muito obrigado, um privilégio estar aqui com todos vocês. Muito bom. Pessoal, segurança corporativa é um tema novo na SG4, já que nós trabalhamos já com segurança, toda essa parte de gestão nas organizações, somos muito demandados também para falar sobre segurança empresarial, segurança corporativa. Então a gente vai falar muito hoje sobre esse tema, um tema que o objetivo é a proteção da infraestrutura, das pessoas, e a empresa poder administrar bem esse patrimônio humano e, obviamente, todo o patrimônio físico da organização. O Edno, eu vou pedir Edno aqui, o Edno é um grande amigo, um profissional que eu conheço há muitos anos. Se apresenta, Edno, conta um pouco da tua história profissional, como que você aprendeu sobre essa questão de segurança corporativa, sua história no Exército. Conta um pouco aqui para a nossa audiência como é que foi toda essa experiência. Como você já mencionou aí, minha origem é o Exército, né? Eu sou oficial da reserva do Exército e passei para a reserva remunerada há 10 anos. E motivado por um convite que eu recebi para trabalhar nessa área de segurança na construção da usina de Belo Monte, lá em Altamira, no estado do Pará. E lá eu fiquei aproximadamente 2 anos e meio como chefe da segurança da construção da obra, né? E um aprendizado assim muito significativo, porque pelas dimensões da obra e pela quantidade elevada de pessoas que participaram da construção, né? Então, no pico da obra, tínhamos lá aproximadamente quase 40 mil funcionários, aproximadamente 25 mil morando nos canteiros de obra, né? E uma situação assim bastante desafiadora, porque tinham fatores internos, né, dos operários, da proteção dos equipamentos, dos locais onde se desenvolviam as obras de engenharia, né, e também havia ali uma quantidade enorme de fatores externos, né, com o objetivo de, às vezes, prejudicar a obra. Então, com interrupções de rodovia, com invasões dos canteiros, paralisações dos empregados, então, assim, uma situação bem complexa, né? E um dia de paralisação daquela obra significava um prejuízo de aproximadamente em torno de 10 milhões de reais, né? Por causa da quantidade de material e de pessoas envolvidas. Tudo envolvido. Né? Então, quando nós chegamos lá, montamos uma equipe com o grande objetivo, primeiro, de não sermos surpreendidos com esses fatos. Perfeito. Nós não íamos impedir, não íamos no meio da estrada impedir uma paralisação, nada. Mas nós acabamos desenvolvendo a capacidade de nos anteciparmos a esses problemas. Perfeito. Por exemplo, vai haver uma interrupção da rodovia. Então, o que era feito? Nós aumentávamos lá em contato com os respectivos setores, né, a quantidade de comida armazenada, a quantidade de combustível, principalmente óleo diesel e gasolina que eram utilizados nos equipamentos, buscando uma sobrevida ali no momento em que havia essa interrupção. Perfeito. Então, isso é um exemplo do que nós procuramos fazer lá, e de posse dessas informações, nós assessorávamos a alta gestão da empresa para que eles decidissem em melhores condições o que fazer, né? Então, procurando se antecipar às situações e não resolver o problema, administrar os problemas depois que a crise já estava instaurada. E Edno, assim, você tem muita experiência no Exército, já teve viagens internacionais, já teve processos aí de qualificação. Trabalhou nessa época em Belo Monte, lá pela Andrade Gutierrez, foi executivo da Andrade Gutierrez.
Depois você montou uma empresa, né? Você também teve um momento de ter uma empresa, já assessorou já grandes organizações. Conta um pouco das histórias, obviamente precisa falar nome de empresa, até por uma questão sigilosa. Muito que a gente vai falar aqui, pessoal, tem questões sigilosas, mas você já teve um escopo também já de atendimento de empresas recente, né? Sim, aí tive, juntamente com um amigo, abrimos uma empresa de consultoria nessa área, trabalhamos, prestamos serviços para várias empresas, e uma delas nos chamou muita atenção pela natureza do problema que lá acontecia, né? É uma empresa que trabalha com grandes áreas territoriais, porque precisa plantar madeira, de reflorestamento, né, para que é a matéria-prima da atividade principal dessa empresa. E devido às grandes extensões territoriais necessárias para o plantio das madeiras, eles foram invadidos pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terras, né, com o objetivo de inviabilizar a produção da empresa, né? Então, eles enfrentaram lá uma situação muito crítica, porque o objetivo realmente era prejudicar toda a produção, e essas invasões traziam uma quantidade enorme de prejuízo. Sob todas as maneiras, né? Então, da mesma forma que eu mencionei lá em Belo Monte, nessa região, nós assessoramos lá a alta gestão da empresa com esse objetivo de proteção das vidas que lá trabalhavam, entendeu? E do patrimônio da empresa também. Então, nós procuramos melhorar lá a segurança das instalações físicas, né? Controles de acesso, verificação das vulnerabilidades dessas grandes áreas territoriais, né? E montamos também, nós capacitamos os funcionários da empresa, porque isso é uma linha de pensamento importante da SG4 e nossa, de uma maneira geral, para que a empresa não crie uma dependência do nosso trabalho. A empresa tem que caminhar por ela própria. Então, fomos lá, formamos os quadros para que esses quadros, esses funcionários da própria empresa, pudessem assessorar a alta gestão para que essa alta gestão não fosse surpreendida com os fatos. Essa é a realidade. Então, para se antecipar os fatos e não controlar danos depois. Não controlar danos, exatamente. E isso, né, você acabou já falando, né, Edno, muito do que é a segurança corporativa, né? É um trabalho preventivo, estruturado, com método, né? Você tem um método conhecido, exatamente para preparar, assim, levantar os potenciais riscos e preparar a empresa para o gerenciamento, né, de eventos como esse, né? Porque, imagina, depois que ocorre, é só gerenciamento do dano, né? E aí é mais caro, é mais desconforto, tem mais risco, mais prejuízo. Então, segurança corporativa basicamente é isso, né? Esse é o conceito. Isso. E lembrando também que nós exemplificamos aqui principalmente fatores externos, né? Mas existem fatores internos também. Desvios, funcionários mal intencionados, que ficam tentando trazer outros funcionários para um caminho errado, para se aproveitar de determinadas situações, ou vulnerabilidades que lá existem, né? Que acabam causando prejuízo. Né? E, às vezes, a alta gestão está realmente preocupada somente com resultados, com o dia a dia da empresa, e essa parte acaba ficando um pouquinho de lado. Né? Sim. E um dos pontos, né, é claro que eu vou te pedir, não para falar o como é isso, né, porque existe toda uma tecnologia e até um sigilo, mas todo esse trabalho tem uma arquitetura de inteligência. Né? Você tem uma inteligência de segurança, uma inteligência para você conseguir fazer isso. Você pode falar um pouco, explicar, claro que não o método, porque existe sigilo sobre isso, mas como é que é fazer, o que a inteligência contribui com a segurança corporativa? A inteligência, vamos chamar de inteligência corporativa,
qual o grande objetivo dela? Não existe uma bola de cristal ou algo dessa natureza que você vai prever o futuro. Não. Mas você vai estudar a conjuntura atual e do trabalho com esses dados obtidos neste estudo, você pode prever as situações que podem ocorrer. Perfeito. Então, você qualifica aí a probabilidade de ocorrência de determinado evento. Perfeito. E caso esse evento se confirme, quais os impactos, quais as consequências que este evento trará para a empresa. Sim. Então, fazendo essa previsibilidade, nós podemos, junto à alta gestão, por que eu falo tanto em alta gestão? Porque é quem decide. Perfeito. Se a alta gestão não estiver convencida de adotar ou não determinada medida, não vai acontecer nada na empresa, vai ser mais do mesmo. Então, a alta gestão, de posse dessas informações, ela pode optar em não fazer nada, é uma opção. Sim. Por quê? Vai ser estabelecido o apetite ao risco que a empresa pode correr. Então até esse ponto aqui não compensa nós investirmos. Perfeito. Vale a pena correr o risco de ter X ou Y prejuízo. A partir desse ponto a situação já é complicada. Então a alta gestão tem que adotar, ou deve adotar, determinadas medidas para evitar a configuração de determinado fato. Perfeito. Então esse trabalho de inteligência, vamos qualificar dessa forma, ele pode ser feito, inclusive, pelos próprios funcionários da empresa. Perfeito. Então, nós temos condições de preparar um grupo de funcionários, né, que conhecem o dia a dia, que conhecem os processos para identificar onde estão as principais vulnerabilidades, o que pode ser feito para corrigir os rumos, ou estabelecer, não, até esse ponto aqui nós podemos correr esse risco. A partir daqui, realmente não é interessante que a gente fique exposto a esse risco. Eu percebo, Edno, assim, uma coisa bem interessante. Eu conheço muitas empresas que não têm uma área de segurança corporativa identificada dentro da empresa. Normalmente eles têm um subcontratado, uma empresa de segurança patrimonial, armada em alguns casos, que faz ali aquele monitoramento. Mas é muito, eu vejo que é uma prestação de serviço não muito estratégica, muito mais para controlar acesso e para ficar observando, mas não existe a inteligência disso ou um estudo preventivo dessas situações. E essa área possivelmente é vinculada em algumas empresas à área de segurança do trabalho. Normalmente quem é o líder dentro da empresa não é um especialista, e essa empresa não foi preparada, como você falou, não foi treinado ali pessoas para ter essa percepção. Essa minha percepção é uma percepção que você vê também? Você quer comentar sobre isso? Sim. Você acha que isso é uma percepção real? É real, é real. Por exemplo, vamos exemplificar aqui. Tá? Sim, sim. Nós chegamos numa empresa onde não tinha controle de acesso, o portão era aberto, a cerca rompida em diversos pontos, e você tinha lá um segurança armado na guarita. De que adianta isso? Exatamente. Então, a empresa contrata uma outra empresa de segurança e com um vigilante armado, tá? E vai haver um caso hipotético, tá? Claro. Uma invasão a essa empresa, um vigilante desse saca a arma e dá um tiro. Então, o prejuízo é assim, incalculável. Tanto para as pessoas que estão expostas a esse risco, quanto para a imagem da empresa. Perfeito. Então, por que ter um vigilante armado num local onde o perímetro não está cercado? Não está cercado, exatamente. Então, é uma equação que não fecha. Perfeito. Então, mas às vezes as pessoas que estão lá todos os dias já estão acostumadas com isso e não têm a capacidade de detectar esse problema. Então, a partir do momento que é feito um levantamento, um estudo, diagnóstico, um diagnóstico detalhado de qual é a situação dessa empresa, esses problemas irão ser levantados e a solução será buscada. Por que ter um vigilante armado?
É uma pergunta que tem que ser feita. Vale a pena? Vale a pena, não. Primeiro, ele custa muito mais caro. Muito mais caro. Por que ter um vigilante armado num local que o perímetro não tem controle nenhum de acesso? E não tem vigilância de CFTV, né? Exatamente. Aí existem sistemas que se complementam, né? Sistemas de alarme, contra intrusão, uma cerca bem preparada, cerca elétrica, se for o caso, uma cerca elétrica, né? Infravermelho, e uma série de outros equipamentos que existem hoje em dia. FiberSense, né? Que é aquele muro, se bateu, ele sente a vibração e aciona também. Então, tem várias formas de fazer isso aí. Agora, tudo isso surge, primeiro, de uma conscientização da necessidade de uma assessoria nesse sentido. Perfeito. E tendo um estudo bem realizado, buscando-se as melhores soluções possíveis, você não vai impedir que as coisas venham a ocorrer, mas vai dificultar e vai minimizar sobremaneira o risco. Eu tenho aqui, Edno, tem uma conversa legal aqui, eu separei algumas reportagens que eu não vou ler as reportagens, né? Você conhece essas reportagens aqui. Recentemente nós tivemos alguns eventos, né? E tem uma aqui que eu acho bem interessante, que eu queria que você comentasse sobre o evento, como que eles poderiam ter trabalhado de forma preventiva, né? Então, por exemplo, tem uma reportagem aqui, né, que ela é de fevereiro desse ano. Receita e Polícia Federal apreendem cocaína escondida em carga de suco de laranja em Porto Santo. Você imagina que uma empresa, possivelmente ali que transporta laranja, tudo, e ocorreu que tinha uma carga, né, de cocaína escondida ali dentro, né? Então, isso aqui teve uma consequência, né? Então, estava dentro de um container refrigerado. Os caras colocaram, né, cocaína lá dentro. Imagina a empresa envolvida nisso aqui. Fala um pouco sobre esse caso, medidas preventivas que poderiam evitar. Fala um pouco desse cenário para a gente. Primeiro, às vezes é muito fácil, depois que o fato ocorreu, vir fazer uma exploração que talvez midiática ou não seria correto fazer isso. Tá? Primeira coisa que nós temos que fazer é analisar essa situação com isenção e com muito critério. Perfeito. Por que um evento desse acontece? Porque existe alguma falha em determinado ponto do processo. Depois que aconteceu, é muito fácil falar, não devia ter... Não é bem assim. Sim, sem dúvida. Então, para tentar minimizar esse risco, tem que haver um estudo muito criterioso, conforme eu já disse aqui, no sentido de, durante todas as etapas do processo, nós procurarmos identificar quais são as vulnerabilidades. Isso é importante. A vulnerabilidade, o risco, ele pode estar internamente na própria empresa. Porque isso aqui pode ter sido carregado na própria empresa, né? Um conluio de maus funcionários. Pode ser na hora do carregamento. Pode ser durante o transporte. Ou pode ser na hora do descarregamento. Perfeito. E ainda existem outras hipóteses que a gente não está mencionando aqui que podem ocorrer. Isso seria levantado diante desse criterioso estudo a ser realizado. Né? Mas o fato é que um evento dessa natureza traz um prejuízo muito grande. Perfeito. Às vezes, a própria empresa ela é vítima. Sem dúvida. Por que ela é vítima? Porque houve alguma falha no processo. Sim. Ou de terceiros, ou de maus funcionários, e o dano para a imagem é muito grande. Então, quando se fala em esse investimento em segurança é muito elevado, não compensa a gente fazer. Mas vamos imaginar a realização, como aconteceu nesse exemplo que você citou aí, um evento desse, o prejuízo que ele traz para a empresa. Ela tem corresponsabilidade. Certamente será muito maior do que se tivesse feito algum investimento. Volta a frisar aqui que
que o investimento não vai eliminar, isso não existe, É risco zero, Exatamente. mas ele vai reduzir bastante as possibilidades de ocorrência e, caso ocorra, pode minimizar, inclusive, os impactos deste evento. Exatamente. Você imagina que daqui você vai envolver o jurídico da empresa, vai envolver os executivos da empresa, as pessoas que estavam vinculadas ao transporte. Todo mundo vai ser questionado, né, investigado, vai entrar no inquérito disso, para saber se tem responsabilidade. Muito grande. Imagina o tempo disso, o gasto com um advogado criminalista, que, né, você entra aí na legislação penal, isso daí gera um custo absurdo. E tempo. E é uma coisa interessante, né, Edna, assim, que muitas empresas hoje que transportam produto, a gente falou de suco de laranja, né? O cara pode estar transportando produto de limpeza, cosmético, remédio. Se a carga tiver ali, for, em algum momento, esse processo da carga tiver uma intervenção, ele pode estar usando como uma mula, né? Pessoal, isso aqui é um processo de levar de um lado para o outro uma droga, por exemplo. E certamente já existiam medidas de segurança nesse processo. Sim. E mesmo assim conseguiram êxito. Exatamente. Porque possivelmente isso aqui era para exportar, né, a droga, né? Possivelmente eles tinham a saída da droga pelo Porto de Santos, que é ainda dentro de um contêiner refrigerado, fechados. Embalagens, né? Específicas para transporte do suco congelado, concentrado. Perfeito. Mas é isso aí. É para transporte, possivelmente para levar a criminalidade está sempre buscando estar à frente e muitas vezes consegue. Consegue, né? Você não faz um trabalho preventivo, né? Tem um outro caso aqui também que eu acho muito interessante. Foi assim, uma fazenda, né? A fazenda de uma grande empresa de laranja foi ocupada, né? E isso em 2017 por integrantes do MST. Hoje, assim, né? Isso daí é uma situação, né? A empresa, ela tem esse risco, né? Então, sem fazer julgamentos aqui se isso é certo ou errado, mas hoje uma empresa, olhando para o lado da empresa, o viés de gerenciamento de risco, hoje isso tem acontecido, né, Edna? Assim, como que uma empresa pode pensar em minimizar isso dentro de uma inteligência? Obviamente não falando do processo, mas assim, tem muitas empresas do agronegócio que podem ser, né, sofrer com as consequências de um evento desse. Tem alguma coisa para contar sobre isso, como é o processo para evitar nessa situação? Tem. Primeira fase que deve ocorrer numa situação dessa é a empresa se conscientizar que ela está exposta a esse risco. Perfeito. Poxa, isso pode acontecer conosco. Mas, geralmente, o que ele é uma tendência natural do ser humano, né? Acha que sempre vai acontecer do outro lado. Sem dúvida. Minimizar, no vizinho, vai acontecer. Não, aqui não. Nunca aconteceu até hoje. Essa negligência pode custar muito caro. Perfeito. E vai trazer prejuízos, assim, significativos, elevados. Então, a partir do momento que existe essa preocupação, está quebrada a inércia, é o primeiro passo. Perfeito. Como fazer isso? Como estruturar uma equipe, uma sessão, para estar pensando nessa possibilidade também. Perfeito. Né? Então, você pode, a partir do momento que você acende essa luz amarela, você começa a adotar algumas medidas. E nada melhor do que contar com a ajuda de especialistas, de pessoas que possam orientar esse processo. O que fazer, o como fazer, o quando fazer, buscando o quê? Não vai colocar ninguém lá para brigar, para se matar, nada disso. Buscando se antecipar aos fatos. Perfeito. É isso aí, porque antecipando-se aos fatos, ou na medida em que essa possibilidade ela aumenta e acaba se tornando uma probabilidade, você pode adotar determinadas medidas na esfera judicial, de acordo com a lei. Você pode buscar apoio dos órgãos de segurança pública, você pode reforçar a sua própria segurança, você pode reforçar o seu sistema de alerta. Então, existem diversas medidas que podem ser adotadas, mas a principal delas é se conscientizar que ela
real, está né? sujeita, que esse risco ele realmente pode acontecer Uhum. a qualquer momento, e diante dessa conscientização, adotar medidas que busquem se antecipar a esses fatos e minimizar suas consequências. E você vê que tem um ponto, né? Isso que você fala da conscientização, né, do executivo. A gente pode até falar aqui também de sequestro, né? Também. Sequestro de executivo, com pessoas físicas ali da instituição, que são também mais visíveis ou que têm um cargo de liderança. E isso ocorre também, né? A segurança corporativa também pensa para isso, né? Essa linha, né, de assalto, sequestro, né, de uma abordagem. Isso, né, está dentro desse escopo também, né? Também. Às vezes tem altos executivos de empresas renomadas que não têm essa preocupação, não existe essa cultura na empresa, em empresas familiares. Perfeito. Né? Então, essa abordagem aí também, no mundo que a gente vive, nessa conjuntura atual, vale a pena dar atenção a esse assunto também. Porque E muitas pessoas hoje em dia fazem questão de se expor nas mídias sociais. Nas redes sociais, está ali. Até que ponto isso aí, sob a ótica da segurança, é válido? Inclusive tem recomendações, né, para famílias, né, que têm, assim, famílias que têm, assim, grandes empresas, que seja minimizado, né, a exposição, por exemplo, de viagens, ou de onde está, ou o que está fazendo, né? Isso daí é uma recomendação, né? É real. É real isso. Né? Porque tem alguém acessando, pesquisando sobre aquilo, vendo o nome do filho, onde ele estuda, qual que é o hábito dele. Os golpes hoje em dia, eles estão assim, altamente qualificados, especializados. Né? Então, realmente é uma situação que merece atenção. E eu acho que isso não é só para grandes executivos, né? A gente aqui pode... quem é cidadão e está ali dentro, quem mora em grandes centros urbanos e pode ter, talvez até menos em centros menores, mas o risco de um sequestro, de uma abordagem, de uma pessoa buscar ali um pedófilo, né, procurando uma criança, isso tudo hoje, assim, a exposição, ela precisa ser trabalhada, pensada, né? As pessoas minimizam muito, né, os riscos disso. Né? Isso nunca vai acontecer, isso aí é exagero da sua parte. Eu quero mostrar onde eu estou, eu quero mostrar minha viagem para fora, eu quero mostrar meu carro caro. Só que essa pessoa esquece que isso chama a atenção das pessoas que estão buscando esse tipo de evento, né, de sequestro, roubo, assalto. Exatamente. E todo cuidado para evitar esse tipo de fato desagradável, né? Às vezes pode ser tomado e com medidas simples, às vezes, né? São coisas simples que podem evitar que um mal maior aconteça. O ponto que eu queria voltar aqui, que você falou bem no início, que é a questão da qualificação da empresa, né? Depois do diagnóstico, depois que você fez ali um cronograma para aquele trabalho, assessorou a empresa, dentro desse movimento você dá muita qualificação, né? Você entrega muito conhecimento para a equipe da empresa, do nosso cliente, para eles perpetuarem, para eles continuarem nesse processo, porque esse processo não é spot, não é fechado. Vamos fazer aqui um diagnóstico, um trabalho. Existe uma processo que ele pode ser continuamente melhorado, continuadamente melhorado. Né? Então, por isso a importância de, primeiro, não criar uma dependência externa. Perfeito. Mas para não criar uma dependência externa, deve haver uma formação dos quadros internos da empresa, né? E estimular, inclusive nessa formação, o estudo desses assuntos, o autoaperfeiçoamento dos integrantes dessa equipe, da empresa que vai pensar nesse tipo de assunto. Vai estar 24 horas por dia antenado, buscando notícia, acessando redes sociais em busca de obter algum dado, lendo, verificando o que está acontecendo em outro lugar, na cidade vizinha, e assim por diante. É ótimo, assim, porque você tendo essa pesquisa, essa conduta, né, e você dá treinamento para o time, a continuidade do processo é muito maior. Sim. E aí, eu já vi muitos casos de roubo, né, de empresa, né, eu já tive empreendimentos, né, não foi no caso do Belo Monte, mas foi em outro empreendimento, que o pessoal tinha ali uma estrutura para sair com material da obra, né, em caminhões, em ônibus. Então, isso daí ocorre, né? Você tem com frequência, né? Desvio de matéria-prima,
desvio de combustível, de alimento. Também de alimento? De alimento. Tem também. De materiais de alto valor agregado. Sim. Por exemplo, existem equipamentos hoje em dia, caminhões, que têm ali equipamentos que são fáceis de serem retirados do veículo e são comercializados por preços caríssimos, elevadíssimos, no mercado paralelo. Perfeito. Então, essas medidas de controle, essas medidas de restritivas, tem muita empresa que acha, não, aqui está todo mundo bem, todos os funcionários estão satisfeitos, está todo mundo trabalha feliz, alegre, contente, e a realidade não é bem assim. O que está por trás não é bem assim. E às vezes os desvios, eles são assim, ocorrem com frequência. Perfeito. E não são detectados. Sim. Às vezes a movimentação financeira da empresa é tão grande que esses desvios acabam não sendo percebidos, mas causam prejuízo. Eu tenho uma história interessante para contar, óbvio, não vou contar aqui porque tem uma questão de sigilo, mas olha só, era uma obra muito grande, era um empreendimento, né? Eles usavam muito máquina de solda para fazer solda, né? Essa máquina de solda é uma solda cara, até porque essa máquina ela tem uma tecnologia, porque eles subiam em estruturas muito altas, trabalhavam em altura, então era uma máquina muito específica. Uma máquina dessa custava, na época, uns 10 mil reais, máquina cara. Um dos funcionários da empresa, ele descobriu uma forma de vender isso para alguém, para tirar algum dinheiro, então ele trabalhava no final do turno na empresa. O que ele começou a fazer? Ele pegava lá do almoxarifado, de uma forma que o pessoal não conseguia ver que estava tendo retirada. Então, eles tinham 15 equipamentos. No outro dia chegavam lá, tinham 14. Pô, sumiu uma máquina. Vamos ver onde tá. Pô, tem que distribuir 15 máquinas de solda aqui. Não era nem isso, eram mais de 30 máquinas. Pô, tem 29, mas mandaram alguma para manutenção? Ah, não estou sabendo. Era muita gente usando, né? E ele percebeu que não tinha esse controle. Não tinha um controle efetivo de você me entregar o equipamento. Porque, pô, quem que vai roubar um equipamento desse tipo, de forma específica? Mas sumiu uma máquina, passa um mês, some outra, e eles dizem, não, agora está começando a ficar estranho isso. E nessa época, um profissional, a empresa começou a fazer uma estrutura de CFTV do entorno, né? E ele começou a ver à noite, num determinado momento, né, uma vez por mês, num dia específico, ele era até muito disciplinado, o horário que ele saía do almoxarifado, pegava a máquina. No outro dia, ele colocava dentro de um saco plástico, porque ele não conseguia sair pela portaria, né? O pessoal começou a olhar. Então, ele saía porque já que era uma área que tinha um rio perto, então o pessoal conseguia pegar de barquinho. Então, à noite chegava um barquinho, atracava ali, eles colocavam dentro de um saco plástico, um saco de lixo preto, e deixavam num ponto específico. O barquinho vinha, pegava e ia embora. E aí eles chegaram a ter 8 ou 9 equipamentos furtados. Como que descobriu? Esse sistema de CFTV viu a movimentação, eles começaram a investigar e chegaram no trabalhador, era um trabalhador que fazia isso, né? E já tinha levado 7 máquinas. Né? Então, aí até você recuperar, esse rapaz obviamente respondeu o processo na empresa, e você vê, ele roubava um equipamento físico da empresa. Né? Então, é uma história, a empresa depois disso foi trabalhar outros, naquele momento eu lembro, né? A empresa foi trabalhar um aspecto de segurança mais organizados, né? Melhorar as questões relacionadas a cerco, cercamento, a fotovoltaica, desculpa, as câmeras CFTV, né, de um acompanhamento de CFTV, mas ali eles tinham um bunker, eles construíram um bunker com uma pessoa que operava um joystick ali com várias câmeras, ali que era um lugar mais fechado para manter a segurança daquele profissional. Então eles tinham uma empresa que fazia monitoramento 24 horas, e aí eles foram descobrir que outras coisas estavam sumindo também. Porque quando você começa a investigar, aí eles falam assim, peraí, vamos ver se tem algum outro equipamento de alto valor agregado. Então, já tinham roubado esmeril, já tinham roubado coisas menores ali, mas já era uma prática, né? Já tinham pessoas que estavam levando aquilo lá, né? Então, você vê, é uma história real, o prejuízo talvez não tenha sido tão grande, mas naquela empresa, uma empresa tem um prejuízo de 100 mil reais que seja, ali mais ou menos, mas que eu lembro mais ou menos que foi esse o valor, mas porque não tinha
nenhum tipo de controle, gestão Exatamente. e monitoramento. Né? E acontece com muita frequência esse tipo. Isso é muito frequente. É frequente. Muito frequente. Muito frequente. Aí tem empresas que preferem não fazer uma vista grossa, fingir que, ou às vezes, o gestor não quer se envolver nesse tipo de evento, porque vai se desgastar, vai ter que falar, não, é importante, temos que gastar com isso para evitar tal prejuízo. Sim. E tal. Então, são situações bem, bem complexas. Né? Sim. E eu vejo, né, que isso, a gente também na parte de compliance, né, a gente já detectou, e audiência aqui, histórias assim, né, quando você faz compliance, por isso que tem controles internos, administrativos e não administrativos, né. Então, por exemplo, o controle administrativo é uma pessoa que está ali fazendo um pagamento. Ela tem uma história interessante, né? Era uma empresa que era cliente nossa, e aí a gente detectou o seguinte: essa pessoa, essa senhora, colocava boletos da casa dela no meio de todos os boletos de pagamento da empresa. Já que a empresa não tinha controle, passava pelo financeiro contas a pagar, eram boletos de R$200, R$300, R$500. Uma empresa que paga 100 mil no mês, entrava facilmente. Então, também os ritos de compliance, eles ajudam muito a fazer essa detecção. Agora, se a pessoa rouba através disso, né, tem desvios por conta disso, você acha que não vai roubar material, né, coisa física, uma situação, né, a pessoa leva, né, mesmo. E eu acho que é uma situação, né, de se preocupar, né, o Edno, assim, é a infraestrutura da empresa, e quando não tem questões até de sigilo, né, sobre algum tipo de informação, né, também. A gente, né, inclusive, um próximo podcast que nós vamos fazer sobre segurança cibernética, que eu acho que é um tema que a gente também está incorporando aqui na segurança corporativa, como você, né, mesmo indicou a gente a trabalhar, porque isso é fundamental na empresa. Você pensar que hoje a empresa também tem esse outro lado, né? Você quer comentar um pouco sobre isso? Você acha que casa bem a parte de segurança corporativa com a cibernética? Não tem como separá-las. Não tem como. São interligadas e não adianta você atuar somente em um desses ramos e deixar o outro sem atuar. Não, eles se complementam e estão interligados. Então, por isso, essa necessidade constante com essa preocupação, né? Às vezes o gestor, como a gente mencionou agora há pouco, ele não quer se expor. Sim. Porque, poxa, mas se isso está acontecendo agora, desde quando está acontecendo? Sim. O que nós podemos fazer para evitar isso? E não adianta, Ivo, não adianta a gente querer ser diferente. Toda medida de controle vai gerar algum desconforto. Não adianta. Não adianta. Um exemplo, um prédio residencial que permite a entrada de entregadores para subir até os apartamentos para fazer as suas entregas, ele é muito mais vulnerável do que aquele prédio que não impede, que impede esse tipo de acesso. Não, tem que o morador que tem que descer. É desconforto, é incômodo. O cara está lá de pijama esperando a pizza dele, ele vai ter que descer, trocar de roupa para ir na portaria buscar. Mas é isso. Quer ter segurança, vai ter algum desconforto. Não adianta. Não adianta. Então, quer ter conforto total, a segurança vai ficar vulnerável. E essa é uma equação clara, objetiva, e não tem como ser diferente. Né? Não tem como fugir. Mas, às vezes, vale a pena a empresa, a gestão se conscientizar de que, poxa, não fizemos isso até agora. Já nos trouxe um prejuízo. Mas, a partir de agora, vai ser feito. Vamos corrigir o nosso pensamento, vamos corrigir os processos para que isso que ocorreu até agora não ocorra mais. Ou seja, isso aí tem que ser visto como algo positivo. E não como algo negativo, que ocorreu, tudo bem, estava ocorrendo, mas a partir de agora não vai ocorrer. Exatamente. Então, muitas vezes, eu já vi casos que jogam a sujeira para debaixo do tapete para fingir que está tudo bem. E, em realidade, não está. Na verdade, você está abrindo diversas portas ali para que isso ocorra. Exatamente. Esse negócio de entregador, né, é interessante porque agora... Isso é muito simples. E hoje é muito comum. Mas e às vezes até o problema não são os entregadores propriamente dito.
são as pessoas que podem se passar por entregadores. Se passar por entregadores. Exatamente. Porque o entregador ele está ali trabalhando, está se trabalhador, dedicando, está suando debaixo de sol, de chuva, se arriscando para ganhar o dele. E o bandido se aproveita de uma situação dessa para passar por entregador para causar algum prejuízo. Então não se trata aqui de nenhum, vamos dizer assim, preconceito. Muito pelo contrário. Né? Então, mas é para deixar bem claro isso. Quer ter medida de segurança, quer ter controle de acesso, quer evitar desvio, vai ter algum desconforto. Vai ter que parar o carro na portaria, vai ter que abrir o porta-malas para o vigilante inspecionar, vai ter que anotar, vai ter que colocar o dedo lá para liberar a catraca, vai ter a identificação facial, alguma coisa vai ter que gera algum desconforto. Então, uma história interessante, né? Onde eu moro lá, teve uma história recente, né? Quando eles faziam festas maiores, e agora a gente está com uma outra empresa de segurança, eles estão refinando a abordagem de segurança preventiva lá. Antigamente, você ia para uma festa, eu fazia uma lista. Tá aqui, 25 pessoas para você liberar. Só que a segurança ficava com a lista, olhava o nome da pessoa, apareceu lá uma pessoa, João da Silva. Quando ele entrava, não tinha nenhum reconhecimento facial, não tinha uma identidade, era só o nome e o número. Só que ele entrava para dentro do condomínio, porque ele ia para a nossa salão de festa é dentro do condomínio. Quem garante que depois que essa pessoa entrou, aquelas 50 pessoas entraram, se um daqueles sair de carro e for fazer alguma coisa no condomínio, você não tem controle nenhum. Você não tem dado nenhum da pessoa. Então, e é muito comum também hoje, aconteceu recentemente aqui em Campinas, o pessoal contrata uma diarista, por exemplo, e não pede uma identidade dela, não pede um comprovante de residência, não pede referências dela, não vê um currículo. Então, a pessoa vai lá, e teve casos já de Campinas que essa profissional foi lá e roubou a casa, furtou diversos utensílios daquela família e sumiu no mundo. E assim, e aí depois eles falaram assim, peraí, quem fez isso foi aquela moça lá. Aí eles descobriram pela câmera. Muito bem, busca a informação dela aqui. Eles não tinham informação. Não tem, porque não tem o hábito de fazer um controle pensando em cenários. Né? Eu acho que a gente tem que pensar em cenários. Mas como? Aquela senhora, aquele rapaz, aquele jardineiro, tão bom com a gente. Então, existem questões mínimas, eu acho, né, que você pode conduzir ali para você entender que, assim, é claro que você não pode rotular a pessoa, não pode por nenhuma questão, mas se ocorre alguma coisa, essa família mesmo não tem controle, roubou joia, roubou um monte de coisa, né, furtou lá deles um monte de coisa. Você vê que porque não tem essa percepção de risco, né? Exatamente. Aí você imagina essas famílias que moram nesses condomínios de alto padrão, por exemplo, ou pessoas idosas, sem dúvida, entendeu? São alvos fáceis. Tanto quer por uma ligação telefônica, quer por uma abordagem física, entendeu? Então há que se preocupar o tempo inteiro. Essa é a realidade. E a gente se preocupa a pessoa física, né? Porque pode acontecer com a gente, com a nossa família, tudo. Agora imagina uma empresa que tem equipamentos, que tem infraestrutura, que tem sigilo, que tem espaços gigantes, né? Então, assim, uma empresa que... Porque eu acho que esse diagnóstico, né, assim, tem que acontecer antes de qualquer evento, né? Não é porque aconteceu algo que eu vou fazer. É eu entender que temos riscos. E a gente vai fazer um levantamento para, pelo menos, ter uma noção do risco. Isso aqui está remediado, isso aqui é pequeno, isso aqui você não vai ter. Agora, olha esse outro aqui. Isso aqui você precisa trabalhar. Existe método para isso. Existe método para isso. Perfeito. Existe método para isso. Para você quantificar. Quantificar, perfeito. Tanto o impacto, caso ele venha a ocorrer, e a probabilidade de ocorrência. Né? E aí você verifica que isso aí, às vezes, não está limitado somente à empresa, propriamente dita. E sim também aos seus prestadores de serviço. Sim, porque você também. Então, você tem lá uma empresa de segurança prestando o serviço de segurança para você. Como você sabe? Você sabe como essa empresa contrata os vigilantes? Exatamente. Você sabe se a documentação dos vigilantes está em adequada? Dia? Se ele estiver portando arma, perfil o treinamento dele
está validado? É adequado? Então, tudo isso daí é uma medida são medidas ou são preocupações que a empresa deve ter. É a tal da due diligence, né? Tem que fazer os prestadores de serviço. Então, é um espectro muito amplo de atuação. E, às vezes, os profissionais estão tão focados na obtenção do resultado, na operação a cumprir metas, a realmente dar aqueles eventos principais ligados à operação, que esses aspectos de segurança acabam sendo relegados a um segundo plano. E aí é onde ocorre o problema. E, às vezes, esse problema pode ser causado por um prestador de serviço. Só que a imagem que vai ficar prejudicada não é a do prestador de serviço, e sim a da empresa, da contratante, sem dúvida. Então, toda essa problemática aí deve ser muito bem analisada, muito bem estudada, com base na legislação existente hoje em dia e também no estabelecimento dos critérios que a própria empresa e seus funcionários devem adotar. Isso. E tem empresa, né, que eu acho assim que acho que nunca estudou isso, né, Edno? Assim, tem empresa que nunca se atentou para isso. Nunca se atentou. E vão perceber vão perceber essa fraqueza, né, quando acontece algum problema. Quando acontece o evento. E aí, às vezes, pode ser tarde, a imagem vai ser prejudicada, e às vezes são, assim, eventos que poderiam ter sido evitados. Sem dúvida. Eu ouvi recente aí um caso das vinícolas lá no sul. Sem dúvida, porque é um trabalho escravo, né? Que trouxe e aí batem em cima. Será que isso aí com um estudo? Peraí, essas pessoas estão nos prestando serviço. Alguém foi lá na ponta da linha verificar quais as condições dos funcionários que estavam trabalhando lá para... Como é que é? Quais são as condições? Estão de acordo com o que prevê a legislação? Agora, às vezes, as pessoas não estão ali preocupadas no negócio, no dia a dia, ninguém se atentou para isso. Aí, às vezes, quando o problema vem à tona, é tarde. Aí é contenção de danos. Contenção de danos. E, você viu, eu vou contar uma história, Edno, bem interessante. A gente fez uma consultoria numa empresa, numa cidade grande aqui, perto de Campinas, e essa empresa, ela ia fazer uma parada de produção para aumentar a produção dela. Então, chamou 2.000 pessoas para trabalhar ali. E muitas pessoas contratadas ali, com prestadores de serviço para atuar nessa empresa. Quando a gente fez um trabalho lá, esse trabalho tinha gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e responsabilidade social / compliance. Então, eles tinham um RS. E dentro do contexto de responsabilidade social, tinha um quesito que era obrigatório por esse cliente de fazer uma verificação da legislação, trabalhista para o time dos subcontratados. E dentro do checklist tinha, dessa due diligence, dessa visita, as condições de alojamento dessa empresa. Então, tinha que ir lá. E aí na nossa equipe foi contratado esse G4 para fazer essa verificação. Então chegávamos lá, o profissional Edno, a sua empresa que aloja onde os seus trabalhadores? Na rua tal ali. O Edno, então a gente vai lá. O Ivo, é o seguinte, a gente aloca a República, mas eles é que gerenciam lá. Então, mas é paga por vocês? Sim. Nós pagamos o espaço, mas eles se controlam lá e a gente nem tem muita ação, não. Tudo bem, mas vamos lá. Edno, quando a gente chegou lá, era assim, tinha um cômodo desse aqui, tem 50 metros quadrados nessa sala aqui, tinham 45 pessoas dormindo. E eles dormiam exatamente um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. E aí o que acontece? Foto, não conformidade, entramos fortemente com isso, e eles estavam começando a formar aquilo, mas você vê, é um desvio que foi controlado rapidamente, porque eles estavam mobilizando a obra,
Ah, mas a gente vai contratar outras casas. Você, meu amigo, você não devia nem ter colocado os 45 aqui. Essa empresa levou uma multa severa da empresa, quase perdeu o contrato. O plano de ação era assim, ó, você tem 5 dias para resolver. Você não tem um mês para resolver, tem 5 dias. Aí eles entraram com o plano de ação, alugaram mais 5 casas lá, cada trabalhador foi dormir numa cama e tal, e aí minimizou o problema. Agora, se deixar, tem esse acontecimento. Você vê o risco disso. O risco para a imagem, para a reputação, para um processo trabalhista, e você entender que aquilo ali, por exemplo, é um trabalho com uma condição análoga à escravidão. Então, subhumana. Vai colocar a pessoa lá para prestar um serviço, na hora do descanso dela, não descansa. Não descansa. Está lá em condições... Apinhado de gente lá, condições terríveis, sem água potável, sem banheiro para tomar banho, coisas desse tipo, não se alimentavam direito, eles não jantavam, iam jantar no outro dia. Agora, quando se faz um diagnóstico, dependendo do segmento, isso está no seu diagnóstico, né? Você vê qual que é o risco de todas essas facetas, para você, olha, isso aqui tem risco, isso aqui é um risco altíssimo, isso é um risco médio, isso é um risco baixo. Né? Por isso que eu acho que o diagnóstico é fundamental, né? Não dá para trabalhar com segurança corporativa. E aquele velho ditado, né, que às vezes o santo de casa não faz milagre. Sem dúvida. As pessoas estão tão acostumadas já com isso, que às vezes não é por maldade, elas não conseguem enxergar essas coisas que estão erradas no dia a dia. Precisa vir, e às vezes é algo tão evidente que vem alguém de fora, já entra, já verifica e fala, pô, isso está errado. Aí as pessoas, mesmo, está errado. A gente nunca se atentou para isso. Nunca se atentou para isso. E com coisas simples, com coisas assim, básicas. Básicas, né? Mas acontece. E aí, quando vem o prejuízo, é muito severo. A pancada vem com força. Vem com força, né? E Edno, assim, para a gente já ir para o encerramento, né? Quando acontece, né, um gerenciamento disso, é comum que exista uma colaboração das instituições de segurança pública, né? Essa conexão existe, então você tem um apoio, ou teve já em algum momento, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia, né, do município, né, que é da Guarda Municipal. Sim. Isso é comum que haja, obviamente você detecta e busca essa conexão, mas isso é comum na segurança corporativa, né? Esse apoio, né? Existem uma rede de pessoas, de apoio, né? Uma rede de apoio das pessoas que estão preocupadas com esses assuntos, entendeu? Logicamente, tudo que vai ser solicitado vai ser de acordo com a lei, com a legislação, mas essas ligações, essa facilitação dessas ligações permitem um combate mais oportuno, amplificado, né? mais eficaz, né? a esses eventos negativos. Perfeito. Então, por isso a importância dessa rede de apoio, né? De apoio de outras empresas, com ligação com os órgãos de segurança pública, nos 3 níveis, né? Tanto municipal, estadual e federal. Sim. E costuma trazer bons resultados. Eu não tenho dúvida, né? Porque trazer bons resultados. A rede de apoio apoia em equipamento, apoia em pessoas, apoia em inteligência, apoia em toda a metodologia para a construção ali desse ambiente de segurança para a organização, né? E para as pessoas da organização. E para aumentar essa sensação de segurança. Né? Então você, por exemplo, está num bairro, num condomínio, com várias casas. Não adianta nada você ter uma dessas casas sendo uma fortaleza, se a casa do seu lado está ali totalmente vulnerável. Né? Então, esse pensamento coletivo, ele traz muito bom resultado. Eu recentemente aqui em Campinas teve um condomínio que foi invadido, eles furaram o muro e entraram, né? E a casa que eles entraram, eles procuraram a casa naquela proximidade do buraco no muro, as casas que tinham menor controle de fechamento de janelas e portas. Né? Então o cara que estava mais tranquilo dentro do condomínio dele, eu estou dentro do condomínio aqui, né? Ninguém vai entrar aqui dentro, tem controle de acesso lá, mas aí no jogo da Copa do Mundo, ano passado, barulheira, então eles furaram o muro ali, talvez existe um estudo que talvez o buraco foi feito por trabalhadores que estavam naquele empreendimento. São investigações que estão ocorrendo ainda. Mas eles entraram nesse momento e roubaram a casa
furtaram ali, né, as casas que tinham melhor disponibilidade de entrada, né? Tinham janelas abertas, tudo. Aí entra um aspecto que, em relação à segurança, são diversos componentes. Todos eles trabalham integrados uns com os outros, né? Então, não adianta você ter um determinado equipamento excelente, se, por outro lado, você negligencia um procedimento qualquer. Importante. Então, com esse pensamento de elevar o nível da segurança como um todo, que todo esse sistema de segurança deve ser pensado, estudado, analisado, projetado, entendeu? Sim. Então, é um CFTV que tem apoio com um dispositivo de detecção de intrusão, entendeu? Com um sensor sísmico, que nem você falou, muito utilizado em bancos, né? Porque quando tem pancada na parede, ele detecta a vibração e dispara um alarme. Então, tem diversos equipamentos hoje em dia para que, de uma forma integrada, eles possam ser integrar um sistema de segurança eficaz. Sim. É isso muito aí. Bom. Edno, palavras finais, assim, né, que você quer passar para a nossa audiência, que está sempre acompanhando nossas redes sociais. Falar um pouco, né, as suas últimas palavras aqui, né, suas palavras nessa nossa conversa. Eu acho que esse bate-papo aqui, ele é muito importante, Ivo, para despertar naquelas pessoas que trabalham em empresas, em qualquer segmento, despertar o questionamento. O que eu posso fazer para melhorar a segurança corporativa da minha empresa? Exatamente. Do local onde eu trabalho, a segurança das pessoas, a proteção dos bens que constituem aquela empresa, lembrando sempre que o bem mais importante são as pessoas, são as vidas que lá estão. Nada material. Então, se isso aí, se esse nosso bate-papo, as pessoas que estiverem nos assistindo, né, já se ligarem nesse aspecto, eu acho que nós já vamos ter ganhado aqui muito com esse tempo. E desde já nós da SG4 estamos à disposição para colaborar com esse pensamento, com essa preocupação de detectar o que está errado, o que pode ser aperfeiçoado, isso aqui está certo, bacana, deve ser mantido. Então, eu acho que essa é a principal lição que esse bate-papo aqui pode trazer para as pessoas. Muito bom. Esses questionamentos e esse senso crítico, né, do que pode ser feito, tanto na área da segurança corporativa, quanto nessa parte de segurança cibernética, que nós vamos amanhã abordar também. Então, acho que isso aí se algumas pessoas já pararem para pensar nesse assunto, eu acho que esse nosso bate-papo aqui foi muito válido. Mas foi com certeza, Ed. Passar um pouco de conhecimento, né, do seu conhecimento ao nosso grupo, ao grupo das pessoas que acompanham aqui o nosso podcast. E, pessoal, eu queria agradecer você por ter chegado até o final aqui do nosso episódio. Esse podcast vai estar disponível no YouTube, também lá no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Não deixe de compartilhar, não deixe de enviar para amigos ou pessoas interessadas. Continue acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais, no nosso compromisso em levar conhecimento de alta competência, como o Edno e qualquer outro profissional que a gente sempre convida aqui. São pessoas qualificadas, pessoas do mercado, pessoas que já viveram coisas grandes, né, grandes projetos, e tem muito a contribuir com essas sementes aqui, né, dessa conversa. E eu acho mesmo, Edno, que foi muito boa a conversa, a possibilidade de sensibilizar as empresas. A gente não precisa esperar que o evento ocorra, que a gente não vá depois gerenciar o dano. Vamos nos antecipar. Todo esse conceito de antecipação é a essência da nossa conversa. E essa antecipação aí, por mais dispendiosa que ela pode parecer, ela é mais barata, né? Muito mais do que gerenciar dano. Exatamente. Eu não tenho dúvida. Principalmente quando se trata da vida das pessoas, dos trabalhadores, da preservação da integridade física
dessas pessoas. Em primeiro lugar e em segundo lugar, do patrimônio físico da empresa. Concordo plenamente. Pessoal, muito obrigado então, um abraço a todos e até o próximo podcast, pessoal. Muito obrigado, um abraço.